eleitoral, Luciana Nepomuceno. Essa mulher, quando ela entra no estúdio, meu filho, é porque o pau vai quebrar. Vamos falar sobre o Xandão? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou o pedido para suspender a posse de 11 deputados federais eleitos no dia 1º de fevereiro. O pedido foi feito por advogados do grupo Prerrogativas. Os membros da entidade acusaram deputados eleitos em 2022 de incitarem os atos antidemocráticos de 8 de janeiro por meio de postagens nas redes sociais. Entre os nomes, citados entre os deputados aí que estavam na berlinda, está Nicolas Ferreira, deputado mineiro mais bem votado do país, e o deputado Sargento Rodrigues. Tudo tranquilo, tudo segue do jeito que estava proposto anteriormente, mas foi a fumaça aí do fim de semana, né, Luciana? Foi. Só quero corrigir aqui que não é o Xandão. Alexandre de Moraes. Não, é o Big Alex. A Big Alex. Segundo o New York Times. Gente, segundo o New York Times é Big Alex. Big Alex. Mas Big Xande. A matéria do New York Times, para quem leu ela na íntegra, não é uma matéria muito elogiosa do comportamento da Suprema Corte. Só falava no Xandão, a gente só lembrar disso. A gente é internacional. Mas vamos lá. Fala do Big Alex pra gente aí. Já que Luciana, o Big Alex, ele encaminhou a PGR, pediu, na verdade, solicitou parecer a PGR sobre o caso, Antes dele dar o parecer dele bater o martelo, literalmente falou, PGR, o que vocês acham desse pedido aqui? É um procedimento comum de se ouvir nos feitos em que há intervenção do Ministério Público. Esse é o procedimento padrão. Ouve-se o Ministério Público para emitir o parecer, depois do parecer que, repito, não é vinculativo, o magistrado profere a decisão dele, tal qual aconteceu. O parecer da Procuradoria da PGR foi contrário a esse pedido que, a meu ver, totalmente descabido, e a decisão do ministro Alexandre também foi no mesmo direcionamento. Porque o que eles queriam ali era suspender, a título de liminar, era suspender os efeitos da diplomação e, consequentemente, impedir a posse. E, para isso, inclusive, eles invocaram uma ação que tem uma previsão no Código Eleitoral, que o prazo é de 3 dias pós a diplomação. Ou seja... Fazer barulho, muito mais fazer barulho do que efeito prático. Até porque eles falaram, olha, tem uma inelegibilidade superveniente. Qual inelegibilidade superveniente? Não teve condenação de nenhum, pelo menos vamos pegar os deputados mineiros, que tem alguns deputados que são investigados em outros inquéritos, mas os deputados mineiros não estão sendo, até o momento, objeto de investigação, não teve nenhuma decisão que, em tese, pudesse torná-los inelegíveis. Então, eles estão invocando uma pseudo-inelegibilidade de também uma pseudoprática de atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito para falar, olha, não pode tomar posse. Então, acertado o parecer da Procuradoria e acertada a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você vai criticar hoje? Não, eu estou achando que Alexandre de Moraes está entrando naquela vibe do arrependimento. Eu já bati tanto, estou sendo tão criticado, e as críticas a Alexandre de Moraes, como você mesmo lembrou, e basta você ler o artigo do New York Times, o artigo do New York Times é muito claro. Ele faz uma crítica severa à interferência autoritária, a um desejo de governar o país por parte da Suprema Corte brasileira, que é um aspecto que nós estamos debatendo há mais tempo aqui no Brasil. Então eu acho que ele está entrando numa vibe de arrependimento. Opa, peraí, eu estou excedendo demais, deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque você mesmo falou, eu que não tenho nenhum conhecimento da legislação eleitoral, quando vi o pedido, falei, peraí, mas não tem nenhum crime eleitoral cometido aqui, por que eu vou suspender a posse de alguém que não baseada na lei eleitoral, suspender a posse de alguém que não cometeu nenhum crime eleitoral? Vamos lembrar que o pedido não partiu do Big Alex. Não, vem de um grupo, que é o Grupo Prerrogativas. E ele simplesmente julgou, que eu acho que o Prerrogativas, assim como tem um advogado aqui em Belo Horizonte também que vive disso, Marra, né? Mariel Marra, Randolfo Rodrigues, Prerrogativas, esses caras vivem da produção de pedidos de suspensão de mandato, de impeachment, eles vivem disso. Parece que tem uma indústria para isso, uma indústria que os torna populares no sentido de estar movendo esse tipo de coisa.
fundamentalmente, tem que cometer um crime eleitoral para isso acontecer, na minha opinião. Não é isso? Assim, Paulo, primeira coisa, eu não vejo a decisão do ministro Alexandre como uma hipótese de arrependimento. Para mim, não é arrependimento. Ele foi técnico. Técnico por quê? Porque o pedido em si, com a devida licença, respeitando todo o posicionamento, ele foi um pedido inadequado. Igual você pontuou aí. Ah, tem crime? Não tem crime. E mais, que ainda se tivesse praticado um fato ilícito, um fato reputado como ilícito penal, ou seja, um ilícito civil, nós estaríamos durante uma fase de investigação, de produção de provas. E a inelegibilidade não é automática. Nós temos que respeitar a vontade das urnas. Não vale tanto aqui a vontade das urnas? Pois é, eles foram democraticamente eleitos. Tem gente que critica a urna eletrônica, não vamos entrar nessa seara agora, segunda-feira de manhã, mas o fato é, eles foram democraticamente eleitos. Você não pode, por uma suposição, falar, não. Agora vocês não podem tomar posse porque vocês incitaram a essa prática dos atos de violência, dos atos antidemocráticos. Então, o pedido, como você disse, é muito mais, a meu ver, para fazer um barulho, dar uma pautinha na mídia e, mais uma vez, movimentar de forma inútil o judiciário. Eu acho que essa é a principal... Movimentar de forma inútil o judiciário, gastar tempo e dinheiro. É uma movimentação de algo natimorto, porque o pedido, conforme a legislação eleitoral, ele tem que ser feito, isso em tese, porque nem fundamento para esse tipo de pedido teria conforme a legislação eleitoral, dentro do prazo de 3 dias por meio de uma ação específica chamada de recurso contra expedição de diploma. O que eu acho mais estranho, eu estava de férias durante aqueles atos, e de férias acabei seguindo um pouco o que eram posts de redes sociais. Eu te confesso, e até no 98 Talks, eu falei que se alguém tivesse algum post do Nicolas incitando aqueles movimentos, eu gostaria de ver. Porque eu não vi o Nicolas nenhum post desse. Do Sargento Rodrigues, tinha sim. Tinha um post que ele até retirou da rede social depois. Um vídeo dele lá dentro. Um vídeo dele e um post que ele retirou da rede social, em que ele incitava os movimentos, incitava e valorizava o ato de invadir STF, mas essa é uma discussão que tem que ser investigada. Não é simplesmente faz um pedido e impede a posse. Tem que ser investigada. E como bem foi pontuado na decisão, cabe à Comissão de Ética da Câmara fazer essa investigação e, se for o caso, entender pela punição. Exato, o caminho não é esse. No caso do sargento, a Assembleia. Nas casas legislativas. Exato, isso. Das casas legislativas. Estou falando da Câmara no caso do Nicolas. Tá? Sargento Rodrigues, a competência seria aqui. Mas a questão mesmo que a gente vai analisar é que foi feito um requerimento no bojo do inquérito que foi instaurado para investigar o governador do DF e o ex-ministro Anderson Torres, com um pedido descabido com base numa legislação eleitoral que ali não seria mais aplicável. Então, em resumo, para mim é mídia e holofote. Mídia e holofote.